Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, como você está? Mais um dia nós estamos aqui em nosso devocional diário. Nós estamos falando sobre o Salmo 23, um salmo riquíssimo que o salmista Davi nos apresenta. Deus como um pastor e nós como suas ovelhas amadas, um cuidado, um carinho, a preocupação que Ele tem. E hoje eu queria compartilhar com vocês o versículo 5 desse salmo tão preciosíssimo, que diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. É impressionante que, se você não viu os vídeos anteriores, você assiste para você ficar por dentro do que está acontecendo. É impressionante que depois de um trajeto, depois de muito caminhar com as ovelhas, o pastor ele começa a entender as dificuldades de cada ovelha. Ele começa a entender como que cada ovelha se comporta. Uma certa feita tinha um grupo de pessoas que estavam visitando as regiões ali do Egito, na divisão entre a Palestina, a divisão ali entre o povo e o Egito, o Palestino e o Egito. E um guia parou em um lugar chamado Santa Catarina, que era onde ficava próximo ao Monte Sinai. E eles viram alguns pastores, num campo coletivo, alguns pastores cuidando das ovelhas. E eles perceberam, alguém parou o ônibus, começou a ver aquilo ali e tal. E eles perceberam que um dos pastores que estavam ali viu que uma ovelha saiu do rebanho. Ele foi até aquela ovelha, pegou a ovelha e quebrou a perna da ovelha. E aquilo ali, porque os palestinos eles têm uma forma muito bruta assim, de se comunicar e de agir. E aquilo ali trouxe um espanto muito grande ao guia e às pessoas, perguntando como que pode ele fazer isso? Será que não tem nenhuma classe aqui de protetores de animais, alguém que possa dizer para ele que essa forma é errada e tal? Então o guia resolveu ir lá perguntar àquele pastor palestino por que ele tinha quebrado. E enquanto o guia estava ali conversando com os outros turistas, ele estava enfaixando a perna da ovelha, e aí eles não entenderam nada. Como que ele acabou de quebrar a perna, agora ele está enfaixando? Será que ele está brincando de veterinário? O que está acontecendo? E aí o guia resolve ir lá para ver o que houve. Então, quando o guia começa a conversar com ele, os palestinos gesticulam muito, e tem aquelas expressões muito altas, e aí o guia volta. Quando o guia volta, ele começa a dizer, olha, ele disse o seguinte, que ele quebrou a perna dela por amor a ela. Aí eles não entenderam. Por que por amor? Ele disse, por uma vez ela fugiu, ficou 2 semanas, quase morre de fome e de sede. Depois ela se distanciou de novo e foi atacada por uma cobra. Depois ela sumiu mais uma vez e foi achada por um amigo. Então dessa vez, para que ela não se perdesse, ele teve que quebrar a perna dela, para que ela não fugisse de novo. Muitos já tinham até mesmo dito para ele poder vendê-la para um matadouro, muitos já tinham dito para ele se desfazer dela, mas ele a amava. Ele gostava muito dela. Então por isso, quando ele quebrou a perna dela, ele disse, dói mais em mim do que em você. Mas o que acontece? O pastor tinha que voltar para casa. Mas só que a ovelha agora não poderia mais retornar para o lar. Então era necessário que, enquanto as outras iam caminhando, essa tinha que ir nos braços do pastor. Nos dando também uma alusão à parábola do pastor, que Cristo fala, se uma ovelha vier a se perder, ele mesmo vai atrás dessa ovelha. Não porque é uma ovelha diferenciada, não. É pelo fato de que ela é única. Eu e você somos únicos. E muitas vezes, muitas aflições, muitas coisas vão vir nos quebrar para que possamos voltar aos braços do Pai, voltar a nos relacionar com Ele. Então isso era impressionante, que quando ele terminava esse processo de dia e chegava no curral, que era o aprisco, um lugar onde elas iam ser guardadas, tinha que ter o processo de contagem, porque a trilha era muito longa. Então uma poderia se perder, como diz na própria parábola do pastor. Mas é impressionante que há um cuidado específico aqui. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo
e o meu cálice se transborda. Essa preparação de mesa fala de alimentar-se depois de um dia exaustivo. Então eles tinham um alimento específico. E essa questão do óleo sobre a cabeça é porque o óleo fazia com que as coisas que durante a caminhada, os carrapichos, as moscas, essas coisas que se acumulavam na lã, né, da ovelha, elas poderiam ser despidas, poderiam ser colocadas para fora. Nos fala também que na presença do Senhor, o óleo, que muitas vezes é representado pelo Espírito Santo, faz com que as outras coisas que estão ocupando lugar na nossa vida, elas possam ser retiradas e só ter o óleo da alegria, ou seja, só ter o controle e o governo do Espírito Santo na nossa vida. Assim como aquele pastor teve o cuidado de quebrar a perna da sua ovelha, enfaixar e levá-la na mão, nós cremos que muitas vezes os tombos que tomamos, as quedas, né, isso figurativamente, e as adversidades são todos propósitos de Deus para nos trazer de volta para os seus braços. Tenha um bom dia e fique na paz do Senhor. Deus os abençoe e esteja debaixo do cuidado do nosso Deus.